Estamos iniciando o podcast de hoje e o entrevistado é um parceiro, na verdade um dos primeiros parceiros para este projeto sair do papel e de fato criar vida. Porque logo no início, quando com um grupo de amigos, vamos fazer um podcast. Bom, a gente conseguiu a mobília, a gente conseguiu o som e tal, e as cadeiras. Aí um amigo em comum diz, tu tem que pegar a cadeira da Caderote. Já começa bem, começa com o pé direito. E aí que eu conheci o Adelar Petrini. Como é que tá? Tudo bem, Adelar? Tudo bem. Um prazer estar aqui. Ainda mais sentado nessa cadeira aqui. É boa a cadeira, né? É muito boa. Tu aprova essa cadeira, não? Aprovadíssima. E vende muito, né? Bastante. Tudo que é podcast, tu vê, né? Programa de entrevista, Sim. Caderote atrás. Sim. Ali. A marca está fazendo um trabalho, né? Com esse tipo de profissional para dar visibilidade ao nosso produto, né? Então já bota a marca ali no apoio de cabeça para identificar para o pessoal que está em casa, que está assistindo, ver. Né? E só são grandes podcasts, né? Com Sim. milhares de seguidores Sim. e tal. Sim. E o nosso. Exatamente, o nosso é o mais importante. É o mais importante. Sim. Adelar, para conhecer um pouco da história, cara, também da Caderote, a gente quer conhecer mais a tua história. Veio da onde, Adelar? Eu cheguei em Lajeado em 99, né? Sou natural do interior de Progresso. Meus pais ainda residem lá. E aí, em 99, quando eu voltei do quartel, eu me escolhi Lajeado, né? E comecei a minha vida profissional aqui. A minha empresa, nós montamos ela em 2006, né? E em 2006, final de 2006, também eu conheci a Caderote. Né? Eu entrei na Caderote. Como vendedor já, não? Isso, como vendedor, né? Inicialmente como um preposto, né? Eu fazia a divulgação da marca e vendia a marca através de um outro vendedor. Sim, auxiliava. Isso. Era o ajudante. Isso. E como deu uma sinergia entre eu e a marca, então essa pessoa que ainda está na empresa hoje, que é o Maico Bregolin, já deixo aqui um abraço para ele. Abraço, Maico. Então, em 2007, início de 2007, então eu entrei na Caderote como representante, né? Então, se começou a fazer um trabalho mais focado, né, dentro desse segmento. Em 2008 a gente colocou uma loja, e até hoje... 2 anos depois, e já tinha uma lojinha. Já tinha uma loja. De um espaço para mostrar o produto. Isso, a gente montou um showroom. E eu lembro assim que era muito engraçado porque as pessoas não conseguiam falar o nome Caderote. Saía de tudo, Caderote, Cadore, até chegar no Caderote, né? Então, foi bem legal, deu uma sinergia muito boa com a marca, me identifico muito com a marca. E hoje já faz 19 anos, esse ano de 2025 fecha 19 anos, que a gente está com a marca aqui no Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo. Uma trajetória de sucesso na minha avaliação, né, pela carteira de clientes que a gente tem hoje, que a gente conquistou. E hoje, dentro da rede, nós somos em 33, né, e nós somos o terceiro mais antigo. O terceiro? O terceiro mais antigo. E a empresa tem quantos anos? A empresa tem 30 anos, né? A Caderote iniciou suas atividades em 94, né? Ela é de Flores da Cunha. Pertinho aqui. Pertinho. Genuinamente gaúcha, a 125 quilômetros daqui de Lajeado, né? E os donos, na época, iniciaram suas atividades no porão da casa dos seus pais. Fazendo cadeira. Fazendo cadeira. Então, até em 2024, teve o marketing, como a marca fez 30 anos, eles fizeram momentos da nossa história, né? Contando a trajetória da marca, né? Então, em 94, eles começaram fazendo cadeira, né? Em 98, eles começaram a fabricar móveis corporativos, móveis de escritório, né? Só para empresa. Isto. E aí, a partir dos anos 2005, 2006, um ano muito marcante para a Caderote foi 2008, né? Que na época eles lançaram a linha 100 MCI, que o slogan era Mobiliário Corporativo Inteligente. Então, nesse ano em especial, a marca deu um passo muito grande em termos de produto, em termos de posição de marca. Sem o quê?
mobiliário corporativo inteligente, era o slogan da época. Né? Isso era o slogan. E a linha era 100 MCI. MCI, que quer dizer mobiliário corporativo inteligente. Né? Então, era uma linha bem completa, com um novo sistema de produção, né, trazido de fora, inovador para a época, muito inovador. Depois eu vou falar um pouquinho disso aí. E de 2008 para cá, especialmente até de 2014 para cá, a marca se reinventou no mercado. Né? Posso falar com segurança hoje, a Caderode, dentro desse segmento, é uma das maiores do país, né? com valor expressivo fora do país também. Né? Tanto é que hoje nós somos em 33 representantes, tem 5 representantes, 5 países da América do Sul que têm representantes da marca. Então, e a Caderode, ela se formou diferente de todas as empresas do segmento, porque ela avançou em várias frentes. Né? Então, ela começou fazendo cadeiras, né? Então depois ela passou para o segmento de móveis corporativos, e hoje ela se inovou diante do mercado, diante das necessidades. Né? Ela hoje não só fabrica cadeiras, muitas opções, mobiliário corporativo, e dentro desse segmento de mobiliário corporativo temos as divisórias piso-teto, né? Que é uma combinação de alumínio e vidro, né? Alumínio, vidro e madeira. Né? Além disso, tem os projetos customizados, né? Que entram concessionárias de veículos, bancos. Então, hoje, a gente traz o projeto de uma marca lá dentro para a nossa engenharia, e eles desenvolvem esse projeto de acordo com o padrão daquela marca. Né? E, além disso, foi lançado recentemente a linha Atmos, que é uma linha de projetados, também desenvolvido dentro da Caderode, né? Pela equipe de engenharia. Então, hoje é uma empresa bem dinâmica, moderna, com tecnologia de ponta, com pessoas comprometidas, né? Muito comprometidas. Todo mundo, né? Nós aqui da ponta, a gente não trabalha sozinho. Né? É uma equipe. É uma equipe, né? Tá todo mundo interligado no mesmo propósito. E então, por isso eu considero a Caderode hoje uma empresa muito dinâmica, né? Moderna, por tudo aquilo que ela entrega. É muita coisa produzida dentro de um parque fabril. Né? Sabe, Delara, que quando a gente senta, nós não se preocupamos muito, né, onde a gente está sentado, a cadeira. Claro. Às vezes é um pouco mais confortável, menos confortável. E eu pesquisando até para poder conversar contigo, que é um perito, né, dessa área, e aí eu peguei as primeiras cadeiras, né, com rodinhas de plástico, travavam, quebravam. Né? E hoje em dia não, né? A cadeira não é só para sentar, né? A cadeira, ela te acolhe, ela realmente faz com que tu fique bem confortável, passa muito tempo. Sim. Muitas pessoas sentadas sem problemas de coluna. Então, as cadeiras já vêm com uma tecnologia diferente. Sim. E a Caderode sempre se preocupou com isso, não? Ou também foi evoluindo e procurando tecnologia? Como é que foi esse passo aí, Dá? Muito boa a tua pergunta, com certeza. Vou colocar da seguinte forma, né? A Caderode, ela sempre priorizou, né, a qualidade do produto, né, que está entregando. Né? Falando de cadeiras, a cadeira é bem importante. Como tu falaste, a pessoa que vai usar tem que se sentir bem, e uma cadeira em si são importantes vários fatores, né? Desde a ergonomia, né, o conforto. Certo. E se tratando de cadeiras, né, hoje cada cadeira tem uma aplicação. Né? Então, por exemplo, lá num projeto corporativo, tu não pode simplesmente colocar qualquer cadeira lá para tal ambiente. Né? Não, hoje nosso portfólio tem linhas diferentes, e cada cadeira ela tem uma aplicação diferente. Né? Tem, por exemplo, quanto tempo vai ficar sentado, não? Também. Tu pode escolher os ajustes de ergonomia que tu queres na cadeira, se tu quer só o ajuste da altura do assento, tu quer um ajuste de profundidade do assento. Né? Cada pessoa tem uma estatura diferente, um sentado diferente. Então, são ajustes que a cadeira pode te proporcionar para tu ter um melhor conforto e uma melhor produtividade no teu dia. Eu lembro quando a gente conversava de cadeiras aqui em podcast, tu diz, me manda o projeto, e aí a gente vai pensar nesse projeto uma cadeira ideal, a cor ideal, né, para não destoar muito, tem que combinar com o projeto.
O braço vai ter, não vai ter, porque claro. a pessoa vai sentir mais relaxado ou não, isso também influencia, né? Com certeza. Não deixa tão relaxado que a pessoa vai ter esse trabalho mais atento. Por exemplo, quem trabalha de segurança, né? Sim. Aí vai botar a cadeira tão confortável que o cara senta, se sente abraçado na cadeira. Sim. Mesmo uma hora depois. Também tem isso, né? Tem isso. Vocês pensam tudo antes de entregar uma cadeira. Na verdade, quando o cliente entra lá no nosso escritório e ele explica, a primeira coisa que a gente faz é ouvir a necessidade, né? De cada cliente, por que ele está precisando, qual é a aplicação da cadeira. Então, a gente sempre norteia, né? E não é o preço, né? Diz, não, preço, isso vem depois, né? Isso. Porque aí tu tem também, dentro do que tu quer, vários preços. Né? A gente sugere, né? A gente sugere, daí o cliente acaba optando o melhor caminho para eles. E também, né, se tratando de cadeira, é importante eu comentar aqui, né? Hoje a Cadeirode, todo produto que ela entrega é certificado dentro dos padrões da BNT, da NR17, que são normas técnicas, né? Hoje a fábrica, se tu for lá na Cadeirode, eles têm uma incubadora. O que é uma incubadora? É um laboratório de testes. Então, quando eles lançam um produto ao mercado, antes de lançar esse produto ao mercado, essa cadeira é exaustivamente testada. Ela é testada por ciclos, né? Então, essa cadeira fica lá, testa o assento, testa o encosto. Então, fica ali um peso. Ela fica... para te ter uma ideia, para certificar uma cadeira... ela leva uma carga no assento de até 80 mil ciclos. 80 mil ciclos? 80 mil ciclos. Fica uma prensa ali pressionando o assento para baixo, né? E essa cadeira ela tem que resistir não só o assento, mas o pistão pneumático, a arranha, o rodízio. Todo o conjunto ali tem que suportar... As rodinhas. Que era um problema no início de todas as cadeiras, né? Hoje, praticamente, nós não temos muito... A estatística de dano à rodinha. De problema é baixíssima, muito pouco. Então, tudo isso são evoluções, né, que o produto sofreu. Sempre... a marca está sempre atenta a isso, né? Tem uma possibilidade de melhoria, vai lá, melhora o produto. E eles também sempre pegam a opinião dos representantes que estão aqui na ponta, né? Porque a gente que ouve do cliente o que tem que ser, o que pode ser melhorado, né? E a gente leva isso para eles no sentido de evoluir na questão de produto. Ou seja, é uma conversa do cliente, sim, né, com o representante que sim, tem essas demandas e a fábrica que produz. Sim. Né? Porque não adianta produzir algo que não é vendido. Claro. Né? E a Cadeirode não se preocupa em ter várias cadeiras sem qualidade. Precisa ter cada uma delas qualidade. É isso, né? Exatamente. Se pegar uma linha, pode ser a linha com designer mais simples que tiver lá no portfólio, não necessariamente ela vai ser uma cadeira econômica. Isso se aplica para cadeiras, para móveis, para qualquer portfólio da marca. Pode ser simples, minimalista, mas atendendo sempre aquele padrão de qualidade, né? Certo. E vocês falaram em cadeiras, estão nos estádios brasileiros também? Sim. Hoje são... se eu não me engano, são 14 grandes projetos que a marca tem, né, de estádios, e inclusive com alguns em andamento, que eu sei agora, que eu saiba, está em fase de negociação, o Juventude, né? Antes nós tínhamos o Caxias, agora já tinha, né? Sim, Grêmio Inter já tem, Sport Recife, Caxias, agora está voltando o Juventude também, a CBF, Carlos Barbosa. CBF também. E também é importante frisar, né, Joel, que não é só as poltronas da Casa Mata, ali no estádio. Onde aparece muito, isso. Né? Toda vez que foca ali aparece Cadeirode. Isso, ali aparece, né, nos jogos, e a ideia é aparecer, né, mas geralmente quando se pega... quando eles pegam um projeto de estádios, é feito toda a parte do administrativo também, lá dentro dos clubes, o mobiliário e tudo mais. Né? Sala de imprensa, né? Sala de imprensa também. Pode observar também, tem cadeiras com o mesmo... o mesmo logo aí. Isso aí, exatamente. Bom, e além disso, tu até trouxe algumas amostras para nós, tem algum materiais diferentes. Entre eles, queria começar por um que chama atenção, que são os estúdios, o material desenvolvido para que possa ter uma acústica usada não só em estúdio, mas inclusive casas, né? Sim. Como é que foi esse trabalho? O que é isso? Essa linha que tu fala é a linha Val, que é uma linha de cabines privativas, né? Ela foi lançada em 2023 com sucesso, né? A Cadeirode lançou essa linha por uma necessidade, identificou uma necessidade de mercado
E foram 2 anos de pesquisa, né? A equipe de engenharia foi para fora do país, né? Pesquisar sobre o assunto para trazer e desenvolver a melhor solução dentro do Parque Fabril da Caderode. Então, essa linha hoje ela já está sendo comercializada. São cabines privativas para uma pessoa até 4 pessoas. Na opção de 4 pessoas, tu pode fazer reuniões, né, com mais pessoas, de 1 a 4 pessoas, e até com videoconferência. Nessa cabine. Isso, tu pode ter televisão ali, fazer reunião de videoconferência, reunião online, tudo dentro desse ambiente. São muitas as vantagens, porque a aplicação delas são para ambientes que tem mais pessoas trabalhando, né? Hoje tu encontra dentro das empresas maiores, ali talvez um pavimento com muitas pessoas, muitos setores trabalhando aberto, né? Então, aí que surge a necessidade desse produto. Vantagem, ela é móvel, né? É uma cabine móvel, tu pode mover ela, trocar ela de lugar e com um único cabo tu aciona todo o sistema. O sistema, leia-se, tomadas internas, né? Iluminação LED e sistema de ventilação. Então, ela tem um sistema de ventilação que aproveita o ar-condicionado do ambiente externo, né? Então, com uma única tomada, tu liga ela e aciona todo o sistema. De fácil manutenção e a acústica na parte interna é impressionante. É mesmo? É uma bolha. É uma bolha. Funciona muito bem. Entra, não escuta de fora. Não. E de fora não escuta o que está dentro. Isola, total. Isola. Imagino você falando, imagino para estúdios, né, de podcast, rádios, de TV deve ser muito bom. Sim. Para eventos, né, onde tem uma feira acontecendo e tu quer ter uma reunião comercial, tu põe a pessoa para dentro. Pode ser vidro ou tem que ser esse material? Boa tua pergunta. Ela te possibilita várias paginações, né? Várias configurações. Então, tu pode fazer 2 faces de painel, né? Na parte externa. Uhum. Na parte interna, tu pode fazer 2 faces de painel melamínico revestido em tecido, né? Que isso ajuda também na acústica. Na acústica. Tu pode fazer 2 faces de vidro. A face da porta sempre é de vidro, né? E a face oposta à porta pode ser de vidro ou pode ser de painel revestido de tecido. Exemplo, se tu deixar ela encostada numa parede, a face oposta à porta pode ser de painel. Não precisa ser de vidro. Agora, se tu deixar ela no meio da sala, pode ser de vidro. Num banco, por exemplo, que tu vê que é tudo aberto, né? Muito slim, né? Tu vê todo o banco. Você imagina uma cabine dessa, né? Eu quero tratar de negócios contigo, sem que os outros não precisam ficar cochichando, né? Exatamente. Pode falar normal, pode falar alto, que ninguém vai ouvir. Para te fazer uma ligação, para te receber uma ligação, né? Para te ir lá ou conversar com alguém, ou tu receber fornecedor. Né? A gente, negociar coisas, né? A gente fornece muito isso para banco, né? Eu mesmo já forneci, agora em 2024, e cliente satisfeito, é um produto fantástico. Né? Com preço de mercado muito bom. Porque mesmo, acessível. É muito acessível porque é produzido dentro do Parque Fabril da Caderode. Né? Aqui em Farroupilha. Aqui em Flores da Cunha. Flores da Cunha, exatamente. Aqui na Serra Gaúcha. Sim. Mas a tecnologia não é nossa. A tecnologia é Caderode. É Caderode. É 100%. É um produto deles, né? Criado por eles, né? Eles foram pesquisar no mercado externo, né? Ver os produtos que já foram lançados no mercado na Europa e trouxeram ideias para dentro do setor de engenharia, e isso foi desenvolvido dentro de casa. Poxa, que bom, né? Por isso que aí tem um preço também mais acessível, né? Com certeza. Porque tudo é nacional e tudo é nosso aqui. Com certeza. Bom, além disso, quais as áreas que vocês trabalham também? Hoje nós temos, hoje dentro da Caderode, com produtos da marca, nós temos então um portfólio muito completo de cadeiras, um portfólio muito completo de móveis corporativos, divisórias piso-teto, que é um produto premium, fantástico, com várias paginações. Nós temos os projetos de customizados, que aí entram concessionário de veículos, bancos, né, ou qualquer outra marca que são exclusivos, que são exclusivos, né, que pega o manual daquela marca e desenvolve o mobiliário de acordo com o manual. Com as cores, inclusive. Isso, só que com o DNA de produto da Caderode. Né? Depois eu vou falar um pouquinho do DNA de produto, o que isso significa. E
E aí também tem essa linha, então as divisórias piso-teto, a linha Atmos, que é o mobiliário sob medida, o projetado, que agora tem dentro da Cadeirode também, e a linha de cabines privativas. Fora o portfólio da Cadeirode, eles sempre se preocupam. Hoje, a ideia da marca é tu pegar um projeto corporativo e tu entregar ele 100% pronto. Né? Para que o Joel, que é o dono da empresa, que vai montar um escritório, que ele não precise buscar no mercado um parceiro para o carpete, que ele não precise buscar no mercado um parceiro para nuvem acústica, que ele não precisa buscar no mercado um parceiro para persiana. Então, além do portfólio da marca, hoje, a Cadeirode ela buscou parceiros e homologou parceiros dentro do... Então, ela formou um hub, um hub de soluções. Né? O que é o hub de soluções Cadeirode? São empresas homologadas dentro da plataforma da Cadeirode e que estão aptas a fornecer para nós representantes. Então, o que a Cadeirode não tem dentro do portfólio, ela homologou parceiros, né, que vão te entregar com a qualidade igual. Isso dentro do padrão da marca, né? Como eu falei, não são qualquer empresa, são empresas que passaram por um processo de homologação, né? Estão ali, algumas delas já rodam dentro do nosso sistema, inclusive. Né? A gente pode ir lá para gerar orçamento já dentro do nosso sistema, a gente já tem acesso à relação de produto deles. Né? Bom, Adelato, falando, e aí a gente, é inevitável, hoje, inclusive, né, tivemos a inauguração da ponte da RS-130, que nós passamos por, né, o Estado passou por situações bem difíceis economicamente. Sim. Como é que nós estamos aqui no Vale? Nós estamos vamos buscar, o Estado tem sido forte, a região tem sido guerreira para buscar de novo, né, reconquistar o que tinha, né, o que já foi perdido. Como é que está a situação econômica da região? A nossa região aqui é uma região incrível, fantástica. A nossa empresa, como te falei, a gente está há 19 anos com a marca. De 2017 para cá, todos os anos nós superamos o ano anterior. É mesmo? Em níveis de faturamento. E, claro, ao encontro disso também, eu enfatizo não só o nosso trabalho, né, da nossa equipe, né, mas também da ascensão da marca, né, pela preocupação que a marca teve em olhar para esse mercado, né, e oferecer soluções novas e inovadoras. Mas a nossa região aqui é fantástica. Ela se transforma, ela tem uma capacidade muito grande de se renovar, né? O Vale do Taquari, o Vale do Rio Pardo, em especial. Então, a gente vê isso com bons olhos, né? Vale muito a pena trabalhar aqui, né? E, inclusive, no ano de 2024, a nossa empresa foi premiada, né, como a terceira da rede que mais vendeu. Né? Pô, que legal. Nós superamos estados 2024. 2024. Nós fomos o lojista exclusivo que mais vendeu, o terceiro lojista que mais vendeu dentro da rede. Nós superamos aí grandes lojas, né, de capitais. De anos trabalhando. Sim, a Grande São Paulo, por exemplo, tem 6 grandes lojas. Né? Então, superamos locais com mais população, com grandes centros, né? Então, a gente vê isso não porque teve aquela questão da enchente, né? Não é isso. No ano anterior também já tinha sido muito bom. O ano da pandemia também foi muito bom, porque teve uma procura muito grande de cadeiras, o pessoal em home office. Foram cenários diferentes, sabe? E dá para dizer que o pessoal do Vale se preocupa muito com qualidade também, muito, não? Porque a Cadeirode é qualidade, né? Muito. O pessoal do Vale, além da qualidade, se preocupa com a segurança. Né? Com a segurança de tu comprar um produto que é certificado, que já foi testado, que tem 6 anos de garantia, né? E tem um pós-venda. Eu gosto de frisar isso muito bem. Nós temos um pós-venda que funciona muito bem, uma assistência que funciona muito bem. Então, a gente não pode nunca... nós nunca prometemos para o cliente que nós não vamos ter problema. Né? Não existe isso. Né? Nós temos problema. Né? Onde tem pessoas, processo e produção... pode ter problema. Pode ter problema. Né? E nós temos. Só que
nós somos diferentes na forma de tratar o problema, né? Nós resolvemos o problema. Então, eu vejo assim que o pessoal valoriza muito isso, né? Mesmo sendo um produto um pouco mais caro, mas o pessoal valoriza muito a questão do deu problema, mas vai lá e resolve. É isso aí, ser transparente, né? Transparente. E quando a gente erra também, a gente procura... Não adianta tapar o sol com a peneira, né? Errei, erro meu, né? O meu colega se passou. Me passei. Nós vamos corrigir, né? Então, sempre tem caminhos, tem vários caminhos, mas a gente optou por ser desta forma, né? Jogo aberto, transparência, né? Adelardo, tu falou que o DNA da marca, né, que vocês tanto falam e tu gosta muito disso. Qual Sim. que é esse? Assim, Joel, o mercado do mobiliário corporativo, ele mudou muito, né? Muito, muito, muito. E eu me sinto um cara privilegiado porque eu peguei toda essa transformação e essa evolução, né? Há 19 anos, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, e antes da Caderode eu passei por outras empresas também, outras marcas, inclusive, né? Então, vamos para um tempo mais curto. Há 10 anos atrás, o mobiliário corporativo ele era visto bem diferente do que ele é visto hoje, né? Vamos dizer assim que a gente quebrou um tabu, tá? Que o mobiliário corporativo ele era aquele mobiliário mais simples, mesas retas, com cores limitadas. Sim, tudo igual. Tudo igual, engessado, né? E quando eu falei de antes que a Caderode olhou para esse mercado e se inovou, é justamente disso. Então, hoje o mobiliário corporativo ele é visto com outros olhos, né? Hoje, as empresas que atuam nesse segmento, em especial a Caderode, antes de lançar um produto no mercado, eles são exaustivamente testados, né? Não se lança um produto na dúvida. E se tratando de imobiliário corporativo, eu gosto muito de entrar no técnico, porque ele é muito técnico. Nós estamos falando aí de medidas de ergonomia, né? De normas técnicas, de altura de mesa, de acabamento de borda, onde é que vai passar o cabo, né? Padrão de altura de divisória. Cito um exemplo que é muito clássico. Não adianta tu investir numa cadeira top se a tua mesa está na altura errada. Perfeito. Tu entendeu? Então tem um padrão ali que tu tem que seguir, um padrão de altura de gavetas. Então, tudo isso, quando a Caderode lança um produto, eles têm que pensar em tudo isso, no que é viável, o que não é viável, no que é aplicável e o que não é aplicável. Então, esse é um diferencial. Esse acabamento de borda aqui é impressionante, lá. Hein? Isso. Quando eu falo assim de DNA de produto, lá em 2008, quando a Caderode lançou a linha MCI, que eu falei, que ela deu um passo muito importante, é sobre isso. Em 2008, então, eles trouxeram para dentro de casa esse sistema aqui. Aqui tem uma peça de dobradiça bem simples, mas é mais aqui só para demonstrar. Eu gosto de usar muito essas peças aqui para demonstrar para o cliente, porque isso é uma coisa que o cliente não enxerga quando ele compra um móvel. Ele vai comprar um balcão, um armário, um móvel, ele não tem como ver isso, né? Então, por exemplo, o mobiliário corporativo hoje da Caderode, ele vem todo com um sistema de bucha americana, né? Então, vamos lá, tu tira a sapata de um armário, a sapata não está direto na madeira. Ela está numa bucha metálica embutida na madeira. E o mesmo se aplica para as portas. As dobradiças não são fixadas direto na madeira. São fixadas numa bucha que está embutida na madeira. Então, assim, quando tu fala em escritório, tu fornece um projeto para uma empresa, o arquiteto ele logo pensa, essa empresa vai crescer, essa empresa vai ter que mudar de configuração no futuro. Então, isso também vem ao encontro desse tipo de situação. Um móvel da Caderode hoje, se tu tiver que desmontar ele 10 vezes e remontar, tu não vai ter avaria na madeira, por causa desse sistema aqui. Sim, de bucha. Porque quando tu coloca... pode não parecer, mas eu trabalho com madeira como hobby, sabe? Sim. Eu faço mesas como hobby. Sim. Né? Mas já disseram que eu poderia abrir uma empresa. Fazer, por que não? Falaram, mas a minha humildade não permite. O meu tempo.
E realmente, quando tu coloca uma dobradiça na madeira, depois tu tira, fica o buraco. Sim. Aí tu coloca, sim. recoloca, vai ficar a cicatriz ali na madeira. Isso. Se tu colocar 3 vezes, não, aí esse lugar não dá mais, tu vai ter que usar um outro. Isso aí, né? exatamente. Então, com as buchas, né? Para quem conhece um pouco, sabe que tu vai poder usar o mesmo. Sim. A bucha tu tira o parafuso e recoloca no mesmo Isso lugar. Aí, exatamente. Não danifica, né? Isso aqui, assim, ó, é um exemplo bem simples do que Mas de todo que o sistema importante. que compõe o móvel, é muito bem pensado, Mostra muito bem que estruturado. No futuro, né, na qualidade. Muito bem estruturado. As prateleiras. A prateleira não é apoiada em cima de um pino, ela é encaixada num sistema de pressão. Então, tu bota uma prateleira no balcão, ela não vai ficar ali jogando, né? dançando, não. Ela vai estar encaixada ali, ela vai fazer parte da estrutura do móvel, né? Então, esse sistema eu não conhecia. Né? Então, assim, se tu pegar um portfólio de plataformas de trabalho, né, ela é toda pensada, módulo, plataformas duplas, módulo direito, módulo esquerdo, tu abre os dois, só bota central, tu vai acoplando quantos módulos tu quiser. Isso tudo é com esse sistema, não vai parafuso na madeira, definitivamente, não vai. Não vai. Não vai. É tudo com o sistema de bucha americano. Então a Caderode foi uma das primeiras empresas do segmento trazer isso, né? E ela aplica isso hoje em praticamente todo o portfólio do mobiliário corporativo. Então, o nosso trabalho aqui na ponta, e a gente tem feito muito isso, é explicar isso para o arquiteto, que é nosso parceiro, que é nosso especificador. Os arquitetos têm sido muito importantes. Né? Porque o arquiteto que indica a empresa, Com né? certeza. Diz, olha, essa empresa eu sei que trabalha dessa maneira. Até porque o trabalho dele, no final, vai ficar melhor, né? Com certeza. O cliente diz, obrigado, o que tu indicou realmente. Não, o arquiteto funciona. é muito importante no processo. Ele é muito importante. Ele é o especificador, é aquele que, né, faz o projeto, é ele que vai ter o primeiro contato com o cliente, ouvir as necessidades do cliente, né? Depois nós vamos receber o projeto pronto e aí assim a gente pode debater pequenas alterações, mas quem desenvolve todo o trabalho lá com o cliente é o arquiteto. Então o arquiteto é muito importante, né? E essa é uma questão. Outra questão que a gente gosta de explicar muito é a questão de acabamento de borda, né? Hoje, se tratando de tampo superior para mesa de trabalho, nós temos aqui, por exemplo, essa aqui é uma peça de 25 milímetros. Nós temos um acabamento de borda rígida de 2,5 milímetros. Então, se tu pegar lá na fábrica hoje, essa borda é uma borda extremamente rígida. Tu não consegue colar ela a frio à mão, né? Então, lá, quando ela entra na máquina, a bordadeira, né? Então, ela aplica a borda, cola a borda sob pressão e já faz o polimento a 180 graus dentro da norma. Então, o acabamento é esse, é uma borda impossível de descolar, um acabamento completamente diferente, não corta circulação na hora de trabalhar. Isso para tampos superiores de mesas, borda de 2,5 rígida. Agora, um acabamento muito bom, né? Muito bom. Agora tu pega, por exemplo, corpo de armários, a linha do projetado, que são laterais, parte de trás, portas. Nós temos, então, a borda rígida de 1 milímetro, que também fica polida a 180 graus, com acabamento muito bom. Então, esses aqui são diferenciais bem importantes do nosso produto. E, além disso, também, dentro do portfólio, por exemplo, de arquivamentos, a Caderode não tem borda exposta. Ela faz acabamento nos 4 lados da prateleira. Se tu pegar um móvel nosso, tu desmontar ele, tu não vai achar madeira exposta. Não acha? Não tem madeira exposta. Ela é toda vedada. Então isso também ajuda na durabilidade. Na vida útil do móvel é muito importante. Bom, e para onde vai a Caderode Lajeado, né? O que vocês pretendem aí? Porque sempre tem alvos, né? Sim. A gente se conhece com o tempo e o Adelante, não, a gente vai fazer isso, vamos fazer aquele outro e vou para tal lugar, né? Dá para dizer já algumas novidades que vai ter, não? Sim, nós teremos novidades pela frente. Repito aqui, já agradecer. Nós temos uma carteira de clientes bem privilegiada. Agradeço de coração a cada cliente, a cada empresa que confia, a cada arquiteto que confia no nosso trabalho.
Agora, em 2025, nós daremos um passo importante. Vai ter novidades aí pela frente. Vai deixar suspense? Assim, não? Vai deixar suspense. Vai ter café e um cerimonial, não? Vai ter coisa bem diferente dentro do segmento. Aí nós gostamos, né, João? Dentro do segmento, vai ter um ambiente bem diferente aí. Tá bem diferente para receber os arquitetos, receber as pessoas que queiram ver o nosso produto, conhecer o nosso trabalho. E nós aqui, a nossa empresa é a Agile, né? Soluções Corporativas. Nós atuamos por região fechada, né? Então, hoje, onde um representante atua, o outro não atua. Nós temos isso muito bem definido dentro da rede, né? É similar ao que os CRED faz também, né? Isto, onde tem uma agência dos CRED, concorrente. Tu pode ter 2 se tu quiser. Tu pode ter 3 escritórios na tua agência, na tua área, é isso? Isso. Por exemplo, Porto Alegre eu não posso atuar. Tem o meu colega lá, o Miguel. A gente tem uma relação ótima entre todos, né? Então, e a Caderode leva e controla isso, leva isso muito a sério, onde um atua, o outro não atua. É região fechada. Então, a nossa área de atuação hoje é Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Cachoeira do Sul, mais grande área. mais as cooperativas que estão expandindo fora do Rio Grande do Sul, que são do Rio Grande do Sul e estão expandindo fora daqui. Os CRED, por exemplo, que está em Minas? Sim. Nós atendemos hoje várias. Que é daqui os CRED. Integração, Isso. por exemplo, que está em Minas. Tu pode vender móvel Sim. e manda para Minas. Sim. Porque a venda foi feita aqui. Sim. Então, nesse sentido, a gente tem feito muitos trabalhos, graças a Deus, em Minas, no Espírito Santo, Eu visitei São a agência Paulo. em Minas que vocês fizeram. Sim. Fizemos bastante trabalhos lá, graças a Deus. Ficaram muito bom. Agora foi feito um recente também. Então, além da cooperativa daqui, tem várias outras cooperativas que a gente atende também, né, que expandiram, né, em regiões diferentes. E aí temos atuado em Minas, no Espírito Santo, Santa Catarina, alguma coisa, e também São Paulo, alguma coisa no interior de São Paulo. Então, isso para nós foi uma experiência bem diferente. No início foi muito difícil, mas a gente... tu inicia um trabalho, tu vai adaptando, né? Sim, tanto na parte tanto na parte de logística quanto na parte de pessoas também, né? Hoje a nossa equipe de montagem, os montadores são muito importantes no processo, muito importantes. São pessoas incríveis, pessoas confiáveis, né? Muito confiáveis e que levam comprometidas, né? Nós trabalhamos com prazo, cronograma apertado, né? Saem de viagem, às vezes fazem 1.800 quilômetros para ir, 1.800 quilômetros para voltar, por terra, né? Então, são profissionais incríveis e fazem realmente a coisa acontecer. Em Minas, por exemplo, vocês foram por terra, foram rodando. Sim, quando vai eu ou o técnico para conferir medida, aí a gente vai de avião. Né? Mas a equipe de montagem tem que ir por terra por causa dos equipamentos, materiais, por causa das ferramentas. Muita coisa para levar Muita junto. coisa. E aí, geralmente, ou vão com um veículo locado, ou com o nosso furgão, né? Ou e o mobiliário é frete dedicado. Carrega na porta da Caderode e entrega lá no endereço da agência. Lá no endereço exclusivo, não leva outra coisa junto. Não. Só os móveis de vocês. Só os móveis. Para não danificar, inclusive. Para não dar problema. Não. Exatamente. Se der problema, tu diz, opa, mas paguei exclusivo, não pode dar problema. Não é nem a questão... Aí são questões assim, claro, o custo também, mas são questões de prazo, né? Tu imagina se tiver que trocar uma peça com avaria, a gente tem prazo para cumprir, né? O cliente tem uma expectativa em cima da nossa informação, né? Isso precisa acontecer. Então, a gente tem que ter todo um cuidado aí para fazer as coisas darem certo. É verdade. Não é tão simples, né? Não é nada mas simples. Cada um fazendo seu papel, sim, dá certo. Sim, com certeza. Quem é que trabalha contigo lá na Caderode? Hoje tem a arquiteta Né, que trabalha na parte de projetos. Né? Então, todas as demandas de projetos que surgem são encaminhados para ela. Fora disso também ela tem projetos em paralelo voltado para o corporativo. Né? Ela se especializou em projetos corporativos. Aí tenho duas pessoas no administrativo, a Rudiane e o Lorenzo. Né? Aí eu tenho o Éder, que cuida
organiza a parte da montagem e faz a parte do pós-venda, do suporte, da área técnica, né? E aí depois eu tenho as equipes de montagem. Que aí são aqueles que vão pro local montado. Isso, que é o Éder que administra toda essa parte E o suporte maior que vem aí da matriz. Exatamente. E eu na parte comercial. Sim. Então, mas agora, neste passo que daremos em 2025, a gente vai estar projetando aumentar a equipe aí. Precisa aumentar. Precisa aumentar a equipe. Coisa boa, né? Isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Adelar, primeiro quero agradecer aí a tua presença aqui no meu podcast. Obrigado pela confiança. As cadeiras são fantásticas, é muito bom, né? A gente poder apresentar um programa que tem pessoas que, muitas, né, passaram entre elas tu e tantos outros, todos elogiam muito a cadeira, porque realmente o material a gente sabe que é de primeira. Obrigado por essa parceria aí. Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Este, portanto, Adelar Petrini, né? Que é Sim. Italiano. Lá de não disse que localidade de Progresso lá. Bem, eu sou natural de Vasco Bandeira. Vasco Bandeira. Só que tem uma questão. Vasco é divisa com Marques, não é? Isso. Lá onde é que eu me criei e os meus não pais teve uma moram... batalha importante lá? Não, teve, né? não, isso foi lá em Barra do Dúlia. O do Dúlia. Isso é mais para cima. Mais para cima. Mas o local lá onde eu nasci, me criei e frequento ainda hoje, graças a Deus, meus pais residem lá, né? É Vasco Bandeira, só que a parte de Vasco Bandeira fica em Progresso. Né? Tem uma parte de Vasco Bandeira que fica em Marques de Souza e uma parte de Vasco Bandeira que fica em Progresso. Então, o local é Vasco Bandeira Progresso. Progresso. Isso aí. E por que Vasco Bandeira? Não sabe, não. É um fundador, nome, né? É o primeiro morador que teve na localidade. O nome era? Exatamente. Era Vasco Bandeira. Isso aí, exatamente. Puxa, diferente nome, né? Bem diferente. Bem diferente e tal. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela cultura. Falamos de cadeira, falamos de móveis e também de Vasco Bandeira Progresso. Isso aí. Bom, quem será que vai estar sentado aqui na semana que vem nesta cadeira para conversar um pouco com a gente? Bom, te inscreve aí no canal, comenta, compartilha, que o podcast, né, sempre está atrás de pessoas para a gente trazer e contar a sua história, como foi o caso do Adelar Petrini hoje, aqui no Eu Podcast.